Bem-vindos a mais uma sessão do nosso curso da BNC e as competências, as competências do diretor escolar. Esse é um evento, eu sou o professor Antônio Costa, atual coordenador do Polo Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Essa é uma atividade que faz parte das iniciativas da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, de Políticas Públicas para Cidades de Médio Porte, cujo titular é o professor Mozar Neves Ramos, que acabou de se juntar aqui a nós. Né? A cátedra tem está localizada aqui, como eu disse, aqui em Ribeirão Preto, né? No campus da USP em Ribeirão Preto, tem o apoio do Santander Universidades e do nosso time, que está sempre com a gente aqui nos bastidores, fazendo com que os eventos aconteçam da forma sempre competente. Né? Então, eu passo a palavra agora ao professor Mozar, que vai apresentar a nossa convidada desse final de tarde. Espero que todos tenhamos um final de tarde bastante prazeroso, com uma discussão muito profícua para todos. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Uma boa tarde a todos e a todas. É uma alegria enorme receber hoje aqui conosco a minha amiga, querida amiga, atualmente secretária de Educação do Rio Grande do Sul, a professora Raquel Teixeira. Sou muito grato a você, não só pela aula de hoje, mas por tudo que você vem nos ensinando, vem contribuindo em prol da educação brasileira. Meu muito obrigado e seja muito bem-vinda à nossa sala. Obrigada, Mozar. Muitíssimo obrigada pelo carinho, pela amizade, como você disse, de muitos anos, e pela admiração que é recíproca. Você vai ver que a minha aula de hoje é sobre como implementar coisas de Mozart. Então, professor Antônio Costa, é um prazer estar aqui na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. O Mozart é um amigo de muitos anos, como ele mesmo disse, e ele foi gentil comigo, porque, na verdade, eu acho que eu sou louca de ter vindo para o Rio Grande do Sul em plena pandemia. Eu estou aqui há 1 ano e 8 meses, sem conhecer a rede, sem ninguém me conhecer, sem ter contato direto. Cheguei, todo mundo de máscara, todo mundo nas telas, tudo virtual, mas a equipe aqui é tão boa, os professores são tão qualificados, as escolas são tão colaborativas, que o trabalho foi desafiador, claro, mas lindo e extremamente gratificante. Quando eu disse que a minha aula de hoje enfim, é uma retribuição ao que o Mozart fez, porque quando saiu a matriz nacional... João, você pode passar o primeiro slide, por favor? Quando saiu a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, eu fiquei muito encantada com esse documento. O professor Mozart foi o relator, claro, e na mesma linha das normativas anteriores, tanto de formação inicial quanto formação continuada, tinha a linguagem moderna do que o sistema educacional precisa hoje. Um sistema profundamente afetado pelas mudanças de mundo, mudanças que já vinham acontecendo gradualmente e que a gente sabia que iam chegar onde chegaram. Mas a pandemia acelerou. Foi um catalisador aí, para usar a palavra do Mozart, foi um catalisador nessas mudanças. E, é claro, a escola é profundamente afetada, a escola é um reflexo da sociedade. Se o mundo mudou, se a sociedade mudou, a escola tem que mudar. E essa legislação toda é uma atualização às mudanças que estamos vivendo. Pode passar? Então, eu tinha uma situação
de oportunidade aqui no Rio Grande do Sul, Mozart. Em novembro, dia 30 de novembro do ano passado, em 2 dias, 30 de novembro e 1º de dezembro, eu vou fazer um pouco essa linha do tempo para todos que estão nos assistindo, e me perdoem, eu entrei sem cumprimentar os atores, atrizes e principais desse curso, que são os diretores escolares, os secretários municipais, as equipes das secretarias, né, desses 4 estados, São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Bahia, desses 33 municípios que estão tendo a sorte e o privilégio de acompanhar com o professor Mozart. O que eu vou apresentar hoje, o padrinho é ele. Eu não sei se vocês estão vendo bem na figura, mas nós fizemos lá em dezembro ainda do ano passado, em 15 de dezembro, nós fizemos uma live inaugural de um programa de formação de gestores. Em setembro, eu havia feito um decreto vinculando a eleição do diretor de escola à participação num curso de capacitação. E a ideia que eu tive é que esse curso de capacitação, claro, tinha que seguir nas linhas da matriz que tinha acabado de ser publicada, que tinha acabado de ser feita, das competências do diretor escolar. Então, essa live aconteceu com a aula inaugural do professor Mozart, do Emílio, que hoje é CEO do Global Me. No segundo circuito, pode passar, João, na abertura do segundo circuito, nós tivemos a aula inaugural do Antônio Góes, que escreveu um livro muito importante, que é esse, não é, de líderes na escola. O diretor que ainda não leu tem que ler. Além da palestra do Antônio Góes, nós cedemos o livro virtual para todos e sorteamos alguns impressos. Então, alguns diretores ganharam, através do sorteio, esse livro impresso, pode passar, mas para chegar até aqui, houve, como eu disse, uma linha do tempo, que começou com um decreto vinculando a atuação do diretor a uma formação que não existia. No dia 30 foi feita a eleição, e aqui a gente inovou também. Eleição dos quase 2.400 diretores e vice-diretores, nós temos 2.347 escolas aqui no Rio Grande do Sul, distribuídas em 497 municípios. São muitos municípios, é uma rede grande de 800 mil alunos, e nós fizemos a eleição para os diretores, inovando, usando os Chromebooks, porque com a pandemia nós tínhamos comprado Chromebooks para todos os professores em sala de aula. Então, foi uma experiência muito legal, a equipe, a escola adorou votar nos Chromebooks. Em dezembro ainda, né, criamos esse programa estadual de formação, e em setembro nós regulamentamos, inclusive, Mozart, a concessão de uma bolsa de formação para os diretores. E combinamos com a Universidade Estadual de Goiás um curso de especialização, um curso de 375 horas, que está sendo dada pela Universidade Estadual de Goiás, com a secretaria e com vários parceiros, particularmente a Vetor, que tem feito um trabalho de mapeamento das competências, que eu acho que você vai gostar de ver. Mozart, pode passar? Bom, rapidamente, não vou repetir, vocês devem estar vendo isso muito mais do que eu, as matrizes, as 10 competências aí, competência 1, 2 e 3 na tela, pode passar. Competência 3, 4 e 5 na tela, pode passar. Competência 7 e 8, e o Mozart pediu que me fixasse principalmente nessa competência 8, que é integrar a escola com outros contextos, com base no princípio da gestão democrática, incentivando a parceria com as famílias e a comunidade, incluindo equipamentos sociais e outras instituições. E, claro, mediante a comunicação, interação positivas orientadas para a elaboração coletiva do projeto pedagógico. Essa competência, na verdade, ela se aplica às outras 9 competências também, porque com as mudanças que estão acontecendo,
todos os aspectos têm que ser discutidos com as escolas. Nós criamos, né, durante a pandemia, é claro, os professores criaram grupos de WhatsApp com as famílias, com os colegas entre si, foi uma colaboração que surgiu até da demanda da situação, mas era importante ter um sistema de comunicação que definisse a possibilidade disso ser uma política pública. E uma política pública, a gente sabe, ela tem uma orientação central, que sai da SEDUC, ela se cascateia, não é? Através das regionais ela vai para as escolas, para os diretores, dos diretores vai para os professores e cada sala de aula, e nós conseguimos uma sistematização que eu acho que caminha para uma coesão sistêmica muito importante, de reuniões obrigatórias semanais, minhas com os 30 regionais, de cada regional com todas as suas escolas, e aqui a gente tem coordenadorias regionais enormes, a de Porto Alegre, por exemplo, tem 245 escolas, então é um trabalho enorme que é feito, se a gente não tiver a intencionalidade no processo de comunicação, se a gente não tiver essa abertura para reconfigurar o papel do diretor, e aceitar que o mundo hoje é um mundo globalizado, é um mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. A robotização está substituindo empregos, a inteligência artificial está substituindo empregos. Isso não quer dizer que os empregos vão acabar, eles vão surgir, e como estão surgindo, mas demandando habilidades diferentes de nossos jovens, de nossos alunos, portanto, a escola tinha que se reconfigurar em função dessas novas demandas. Pode passar? Pode passar. O primeiro... A primeira discussão foi em torno do papel do diretor, que lá na LDB fala em administrador, é claro, mas a gente sabe que o papel do diretor hoje é muito mais amplo, é um universo muito mais ampliado. A parte administrativa é sempre importante, continua sendo, mas o diretor, de repente, começou a ser chamado de gestor. Por que gestor escolar? Porque não cabe a ele só a implementação de normas e conhecimento de legislação, ele tem que saber implementar políticas públicas, e olha que nunca houve tanta política pública nova, a reforma do ensino médio, a BNCC, as ações de recomposição da aprendizagem, os programas de educação antirracista, como nós temos aqui no Rio Grande do Sul, então são novas políticas que precisam, então, dessa coesão sistêmica para que chegue lá na sala de aula. E o olhar do diretor como gestor, ele vai se transformando em líder na medida que ele consegue, ao implementar essas mudanças, inspirar toda a comunidade a caminhar com ele, abrir os olhos, abrir a mente e o coração para as mudanças que estão acontecendo, construir com a sua comunidade escolar uma visão para a escola nesse novo mundo que a gente vive. O diretor tem o papel honroso, nobre, não é, de desenvolver o time que trabalha com ele, da mesma forma que o professor na sala de aula olha para cada aluno, e o ideal é que ele conheça cada aluno, a sua história de vida, as suas fragilidades, para que ele possa fazer um atendimento personalizado, o diretor tem esse mesmo olhar para cada um dos professores que estão na sua escola. Ele precisa conhecer esses professores, suas fragilidades, as suas potências, e criar um clima. Eu tenho tido exemplos muito gratificantes, lindos mesmo, aqui em Porto Alegre. Há poucos dias, né, uma diretora me disse: secretária, foi bom ter conversado com a senhora, porque eu comecei a achar que a conversa na sala de diretor, na sala de professores, lá nos intervalos, não estava legal, todo mundo estava reclamando da doença, da pandemia, do salário baixo, das condições de trabalho, da gratificação que perdeu para trabalhar em área distante. E eu sei que tem professor que faz um trabalho fantástico, então a gente inventou uma reunião de sábado opcional,
em que eu convidava os professores que quisessem aproveitar o que eles estavam fazendo de bom. Teve de tudo, secretária, ela me contando, né? Desde professor contando como ele conseguiu atrair o irmão de um aluno dele que tinha abandonado a escola, o pai e a mãe tinha morrido, eles só moravam com a mãe, eles tinham abandonado a escola porque moravam sozinhos, e ele conseguiu trazer. Outra contando como que descobriu um jeito de ensinar a fração para um menino que parecia não aprender nunca aquilo que ele estava ensinando. Começou a haver uma troca entre os professores que, segundo a diretora me disse, mudou o perfil da escola. Falou, hoje a gente tem outra escola. Isso é liderança. Isso é um diretor transformador, é uma liderança transformadora que consegue estabelecer esse clima escolar. Não é o clima de oba-oba, tudo bem. É o clima de não ficar ninguém para trás, o clima de incluir todo mundo, o clima de estimular o estudo, o clima de estimular a troca de experiências. A gente sabe que a melhor maneira do professor melhorar o seu desempenho em sala de aula, primeiro com a experiência dele mesmo, ele aprende com a própria experiência, mas ele aprende muito com a experiência do colega. Essa troca entre pares é essencial e o líder escolar é a pessoa capaz de fazer isso pela confiança que ele teve. Se ele foi eleito, ele teve a confiança de quem o elegeu. Se ele foi indicado, ele tem a confiança de quem o indicou. Agora, essa relação de confiança não cai do céu e nem dura para sempre. Eu estou casada há 54 anos com o mesmo marido, e a gente sabe que a gente tem que conquistar a confiança um do outro praticamente todos os dias, porque isso não há uma acomodação, né? É uma construção diária. Pode passar? Bom, só para dar, né, uma ideia como é que nós desenvolvemos, e eu vou tomar um tempinho, o professor Mozart, o professor Antônio Costa, falando desse processo, porque é uma narrativa de um processo muito grande. A gente está trabalhando com 6.200 diretores e vice-diretores ao mesmo tempo, num curso de 375 horas, em que o foco das 375 horas é a implementação da Matriz Nacional das Competências do Diretor, percorrendo cada uma dessas competências a partir, então, da matriz e a partir das dimensões político-institucional, e aqui está o papel de líder do diretor de escola, a dimensão pedagógica, a dimensão administrativa, financeira, pessoal, relacional. E esse pessoal e relacional tem muito a ver com a postura, a atitude, o mindset do diretor. Tem uma diretora aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, que conseguiu 1.500.000 para fazer um centro esportivo que nós inauguramos há uns 2 meses, da forma mais estranha. Tinha um empresário muito rico que era eleitor na escola dela, e ela um dia viu ele na fila para votar, e ela nem sabia quem ele era, mas eles começaram a conversar. Ele se interessou pela escola, quis saber das dificuldades da escola. Para encurtar uma longa história, ela foi perspicaz, ela percebeu a oportunidade, com todo o sonho dela, que era ter um centro de esportes na escola. O centro já está inaugurado. Então, o diretor é essa pessoa que tem esse senso, esse faro, não é? Essa intuição, e que ousa, que não se retrai, que não tem medo. O não ele já tem, por que não tentar o sim, não é? E ela conseguiu. Pode passar? Então, esse programa de formação teve o apoio teórico, principalmente da UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ele teve a parte técnica e prática com a própria Secretaria da Educação, e houve muita troca de experiências, muita mentoria, uma construção de rede de parceiros. Nós tivemos a parceria, por exemplo, do Tribunal de Contas. O curso começou com coisas simples, censo escolar. De repente, eu vi dados que não correspondiam à verdade. E alguns diretores
ou não levava o censo a sério, ou não levava preenchimento de formulários, ou estava cansado, formulário demais para preencher. A gente trouxe o Tribunal de Contas para falar da importância das informações educacionais corretas, elas determinam o dinheiro que vai para a escola. Tivemos a parceria da Controladoria, né, do Estado, da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Escola de Governo, e tivemos vários parceiros, pode passar, para chegar num modelo que essa espiral retrata um pouco o que a gente quer, não é? Começando lá nas escolas, ela vai crescendo em espiral, começando com a organização inicial, o primeiro curso de formação que a gente chama de Circuito 1, já vou mostrar o que é o Circuito 1, partindo para o Circuito 2, Circuito 3, até chegar onde a gente quer, que é uma equipe gestora formada, habilitada, e uma pessoa, uma equipe que tenha o perfil do gestor do século XXI, que é o que o documento do Conselho Nacional de Educação faz, uma gestão alinhada nas áreas pedagógicas, administrativa, financeira, pessoal, relacional. O diretor tem que entender da parte de metodologias ativas para poder entender o que os professores estão fazendo. E ele tem que entender de tecnologia para saber o que os professores estão fazendo, o que é uma aula invertida, como é que ela está acontecendo dentro da sua escola. Então, o diretor tem um compromisso permanente com o estudo, com a evolução, com a qualificação. É difícil, eu sei. O tempo do diretor é tomado por todo tipo de demanda, mas ele tem que ter um tempo de se qualificar, até para ser o inspirador e a pessoa que gera confiança entre os seus professores, né? E a gente pretende chegar ao final, o processo ainda está acontecendo, as 375 horas se completam em março, a gente ainda está tendo aula agora em dezembro, mas a gente chega à conclusão de que o processo de aprendizagem está em constante movimento, daí a ideia da espiral, ou seja, é um processo que nunca está pronto, é um eterno processo, e isso faz parte da nossa tarefa, da nossa missão como educadores. Pode passar? Só para fixar essa parte, a estrutura do curso, então, é organizada em circuitos. O circuito 1, a motivação era o tema motivador, estou diretor, e agora? Exemplo do ano passado, ele acabou de ser eleito, estou diretor, e agora? Circuito 2, de diretor a gestor, essa transição. Circuito 3, gestão escolar equitativa e inclusiva. Parece fácil, a gente repete essas palavras sem pensar muito. As implicações do que é uma gestão escolar equitativa são bem complexas, não é? Equitativa não é tratar todo mundo igual, é tratar os diferentes de forma diferente, para que cada um tenha aquilo que precisa. Essa personalização é muito difícil, mas é isso que qualifica uma educação equitativa. E a educação inclusiva também. Toda educação é inclusiva por definição, no genérico, mas é claro que as crianças indígenas têm um tipo de demanda, as crianças quilombolas outro tipo de demanda, as crianças com deficiência outro tipo de demanda. Então, o diretor tem que prestar atenção, não deixar ninguém para trás significa criar condições para que todos possam aprender. Não é a aprovação automática, muito longe disso, né? Se a gente, por exemplo, eu tive o privilégio de nunca precisar de professor particular para os meus filhos, mas se um deles tivesse precisado em algum momento, eu teria condição de contratar um professor particular. Os nossos alunos da rede pública não têm essa condição. Então, com todas as dificuldades, aí é um problema que não é do professor sozinho, que não é do diretor sozinho, que é do gestor como um todo, a gente tem que lutar por uma escola inclusiva que dê a todos e a todas as condições de aprender.
O circuito 4 de gestora líder é toda a questão de motivação de equipe, de engajamento, de criatividade, de abertura para inovação. E o circuito 4, então, 5 é essa liderança escola, comunidade, e a gente está na fase agora de pensar o trabalho final, como é que vai ser. Pode passar? Por que que a gente tem esse orgulho de dizer que é um processo pioneiro no Brasil? Porque a gente está seguindo os passos de redes que são referência em educação, com foco na certificação e na formação dos gestores. E por que que a gente está fazendo isso? Primeiro, porque nós sabemos que o gestor escolar é o segundo fator mais importante para a aprendizagem dos alunos. Nós sabemos, né, há muito tempo já, mas de forma bastante sistematizada, na tese de doutorado, por exemplo, da Filomena Siqueira, que é Eficácia Escolar, Liderança e Aprendizagem nas Escolas Estaduais Brasileiras, que há uma relação direta entre a liderança, a qualidade da liderança, aprendizagem e eficácia escolar. Os estudos no mundo todo mostram isso, essa relação direta, né? Os estudos de Hanushek, por exemplo, já mostravam que, às vezes, o diretor consegue de 2 a 7 meses de avanço num mesmo ano, dependendo do tipo de trabalho que ele quer fazer. Então, a gente quer com isso, né, sabendo da importância do diretor, a gente quer com isso reconhecer e valorizar a carreira do gestor escolar. Essa é uma luta que tem que caminhar junto. Não é fácil, não é simples, é muito complexo ser um gestor escolar, ser um líder escolar, e a gente tem que lutar e sempre, né, trabalhar a ideia de que isso precisa ser valorizado, não apenas pelo governo, mas por toda a sociedade, pelas famílias, pelas comunidades, por todo mundo. Nós queremos, estamos fazendo um trabalho de valorização, né, de reconhecimento e valorização da carreira. A gente quer, com isso, também estimular o processo de conhecimento da trajetória profissional. Na verdade, há um processo de autorreconhecimento, e esse autorreconhecimento gera um conhecimento da trajetória. É quase como que o professor tem que fazer um projeto de vida. A gente está falando do projeto de vida do aluno, mas o professor precisa ter um projeto de desenvolvimento profissional dele, de desenvolvimento docente. Ele tem que ter um projeto de vida. E o professor precisa ter subsídio para que ele possa se desenvolver continuamente. E aí, repito, não é tarefa individual. Muitos professores fazem um trabalho individual, fazem curso à noite, fazem curso com sacrifício, pagando às vezes, mas a gente tem que trabalhar cada vez mais no sentido de que isso seja política pública de todas as escolas. Pode passar? Só para vocês terem ideia, nós fizemos um trabalho de mapeamento das competências da matriz de competências, né, do perfil do professor, do diretor. Nós tivemos um engajamento enorme, era para fazer 50 entrevistas, tivemos 90 e paramos, porque senão teria mais. 5.192% dos cursistas de especialização concluíram os testes que eram necessários para fazer esse mapeamento. Em 17 das 30 regionais que nós temos aqui, mais de 90% dos gestores estão engajados nesse curso. Então, a gente tem 6.200 e poucos cursistas. Primeiro, é um curso de especialização, o próprio título já é um estímulo para o diretor. Mas a gente teve um nível de engajamento muito grande também pela bolsa que nós criamos. Mas só antes de passar para frente, um pouquinho do que esse mapeamento nos mostrou, um censo da rede, 74,6% dos diretores gaúchos são mulheres cisgênero. 10,7% são pessoas não brancas, ou seja, quase 90% dos nossos gestores escolares são brancas, não é? Num estado em que 17% da população é negra.
e a média de idade é de 49 anos, o que mostra que a gente está caminhando para uma necessidade urgente, a gente está caminhando para um apagão de professores que a gente, na verdade, já está sentindo aqui. Então, tem uma outra política para estimular a formação dos professores, mas que não cabe falar aqui agora. Pode passar? Esse quadro está muito pequenininho, eu não vou nem... É uma síntese do que a gente fez para cada uma das competências dentro do que vocês conhecem. Como esse PPT vai ficar disponível, quem quiser depois, né, analisar e dar uma olhada, fica disponível. Eu falei, a aula é sobre a narrativa do como que nós construímos um programa de especialização, de formação de gestores escolares. Pode passar? Esse programa, não é, se pautou muito, né, as bases do curso é o que a gente chama de CHAR, o C de conhecimento, o H de habilidades, o A de atitudes e o R de resultados. Então, é para realmente atrelar o curso ao resultado de aprendizagem do aluno, atrelar o curso ao projeto pedagógico da escola e em todas essas áreas, né, de conhecimento. É claro, o professor, o diretor tem que ter domínio do conhecimento. Ele tem que saber fazer e fazer bem. Ele tem que fazer acontecer. Ou só saber e só saber fazer, tem que fazer acontecer. É um protagonismo que a gente pede, estimula nos alunos, mas que tem que existir nos professores também, nos gestores também. E fazer com resultado. Para isso, a gente tem todos os mecanismos hoje de avaliação, de monitoramento, de acompanhamento, para a gente está trazendo finalmente mais ciência para a educação, e a educação com base em evidências hoje é uma realidade que a gente está implementando com muita confiança aqui no Rio Grande do Sul. Pode passar? A avaliação desse curso, ela não tem nota de avaliação, é uma avaliação, um processo contínuo e concomitante, né, de formação dos gestores escolares. A cada circuito, a gente trabalha cada componente, o plano de ação, cada componente com seus instrumentos, mas a gente sempre lança uma pergunta reflexiva sobre a competência trabalhada, isso para que a equipe gestora possa verificar o seu plano e possa responder. A expectativa é que o gestor discuta com a sua comunidade escolar cada um desses passos, né, que ele está desenvolvendo no curso. Nos circuitos 2, 3 e 4 também, não é? Aí já começa a ter processos interligados, concomitante com estratégias que possibilitem integrar teoria e prática e a construção de equipes com olhar sistêmico. Isso é muito importante. Esse olhar sistêmico, o professor entender não tem espaço mais nas escolas para o professor auleiro da rede. O que é o professor auleiro? A gente ainda tem muito, e isso precisa dos gestores, dos secretários estaduais, dos governadores fazendo essa mudança. O que é o professor auleiro? É aquele que dá aula em 2, 3, às vezes até 4 escolas, ele dá 12 aulas aqui, 8 aulas ali, ele chega das suas aulas e vai embora, ele não permanece, ele não conhece os alunos a fundo, ele não tem tempo para discutir com os pares sobre cada passo que está sendo dado na escola, ele mal conhece a escola, ele não tem tempo para receber os pais dos alunos. Então, esse auleiro tem que ser substituído pelo profissional da escola. Eu tenho há muitos anos trabalhado a ideia do professor que precisa ter 40 horas numa escola com gratificação de dedicação exclusiva naquela escola. Lá em Goiás a gente conseguiu avançar, aqui no Rio Grande do Sul eu espero que a gente também avance, mas esse é um modelo que, principalmente com a escola em tempo integral, tem que ser o modelo.
quando o professor, no começo o professor estranha, há uma certa rejeição, uma reação, é uma mudança grande, não é? Vou ficar o dia inteiro, mas os professores depois adoram. Ele não leva trabalho para casa, ele tem tempo para estudar e preparar as aulas na escola. Isso requer mudanças na própria estrutura física da escola. Aqui nós criamos um programa de escola padrão. Quais são os itens que toda escola precisa ter? Muito longe de atingir, mas a gente já tem o programa e estamos buscando gradualmente atingir. Toda escola tem que ter acessibilidade, né, de alta velocidade, Wi-Fi de alta velocidade em todos os espaços da escola. Tem que ter uma sala de professores, um espaço para cada professor ter o seu computador, poder fazer pesquisa, poder discutir. É só assim que o professor vai ter oportunidade de pesquisar a sua prática. A gente fala ação, reflexão, fazer pesquisa. O maior objeto de pesquisa que nós temos são as nossas salas de aula. A medicina avançou muito quando os laboratórios e a clínica virou um espaço de construção de novos saberes, que não são de gabinete, que não são da sala de aula. Entender, por exemplo, por que o aluno acha que um meio um terço é maior do que um meio, é porque 3 é maior do que 2, é porque ele não entendeu a noção de fração. O que está levando o aluno a fazer determinados erros, a cometer determinados erros? A gente sabe que ensinar pode ser ensinado, não é um dom que o professor nasce com ele, alguns professores terão esse dom, outros não terão. Mesma coisa o diretor, alguns terão dom de ser gestores e líderes, outros não. Não, isso também a ciência provou que não procede. O ensinar pode ser ensinado, só que para ensinar nós temos que entender o que é o aprender, o que é o processo de aprendizagem no aluno, no próprio professor, no clima da escola, no ambiente da escola, nas comunidades de aprendizagem que se formam dentro da escola. Olha, conhecer essa riqueza dá, inclusive, uma força de pesquisa muito grande para cada um de vocês, né? Eu me lembro que, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu fiz um PhD em Linguística em Berkeley, e a minha primeira área de atuação era Linguística Cognitiva. Só que, quando eu cheguei de volta, não tinha, na Universidade Federal de Goiás, não tinha, era uma área que não existia, só existia na PUC do Rio de Janeiro, na PUC nas Ciências Cognitivas, Inteligência Artificial, era só na PUC do Rio Grande do Sul e na PUC do Rio de Janeiro que isso estava se desenvolvendo. Eu voltei em 1985, eu sou bem antiga, então a gente não tinha essa facilidade. Eu, diante da circunstância, eu resolvi, então, aplicar a minha segunda área de especialização, que era linguística antropológica, e fui trabalhar com línguas indígenas, que Goiás tem, Tocantins tem, Tocantins já foi Goiás, e comecei a trabalhar com Craô. E o que eu descobri nesse processo? Ao pesquisar a língua Craô, que é desconhecida da grande maioria, da imensa maioria dos pesquisadores nacionais e internacionais, eu tinha uma riqueza de material que me dava, inclusive, um certo prestígio entre outros pesquisadores, porque eu, pelo doutorado, eu sabia trabalhar com rigor científico, mas eu tinha uma riqueza de material que é diferente, a estrutura sintática, a estrutura morfológica, a estrutura semântica, cada língua tem diferente, e o Craô tinha estruturas que nem todo mundo conhecia. E é o mesmo raciocínio que a gente tem que fazer com a sala de aula. Quer dizer, isso eu estou mostrando para dizer que me deu prestígio, poder de entrada, inclusive, em algumas esferas, né, qualificadas, científicas, por conta do material que eu tinha. Então, o que nós temos que fazer é aprender a desenvolver esse olhar para o que acontece na sala de aula. A atitude científica, a inovação surge desse olhar.
A gente olha e você pode ver coisas que nem todos veem igual, nem todos veem. Então, esse despertar do olhar cuidadoso nos dá uma riqueza e a gente vai construindo saberes que a própria sala de aula nos fornece, que junto com a teoria acadêmica, formal, vão ampliando os nossos conhecimentos da arte, né, da missão, da tarefa de ensinar, de aprender e de trocar. Então, esse é um espírito, e a gente está tentando, né, trabalhar aqui essa ideia também desse olhar sistêmico, integrado. E, é claro, o professor que fica 40 horas na escola com dedicação exclusiva tem muito mais condição de fazer. Isso leva, inclusive, à possibilidade de realinhamento e de reorganização com base nas competências trabalhadas. Eu tenho casos aqui no Rio Grande do Sul, de escolas que eram muito frágeis e que, com a mudança do diretor, elas estão irreconhecíveis. Então, com intencionalidade, com conhecimento, a gente pode fazer mudanças. Agora, não cai do céu. Da mesma forma que não é fácil ser um bom professor, não é fácil ser um bom gestor. Quando eu falo não é fácil ser um bom professor, todo professor que eu conheço quer ser o melhor professor na vida do aluno. Eu não conheço um professor que não queira fazer diferença na vida do seu aluno. E aí eu vou até fazer um exercício aqui de 1 minuto com vocês. Pare um pouquinho, pense na sua trajetória de estudante. Qual professor te marcou, fez diferença na sua vida? Qual ou quais? Olha, não são muitos. E quantos professores nós tivemos ao longo da nossa trajetória? Isso é porque é muito difícil você ser aquele professor. Agora, geralmente o bom professor não é aquele que nasce com dom, é aquele que tem horas e horas de estudo, de prática, de análise, de exame, de trocas, de compartilhamento, de vivências. E o diretor a mesma coisa. Pode passar. Bom, o nosso programa, então, de formação de gestores escolares aqui do Rio Grande do Sul tem 6.208 diretores e vice-diretores. Nós temos quase 2.400 escolas. A gente tem mais participante porque nós abrimos para os técnicos das diretorias, das coordenadorias regionais. Porque se eles vão acompanhar as escolas, eles também têm que saber, né, têm que saber acompanhar o que os diretores estão aprendendo no curso. E, dado o acúmulo de trabalho para os diretores escolares, nós criamos, e estamos pagando já desde julho do ano passado, desde julho, uma bolsa de R$ 800 mensais para os diretores e de R$ 500 mensais para vice-diretores. Essa bolsa é um estímulo e um reconhecimento da Secretaria da Educação, do Governo do Estado, ao trabalho enorme que os diretores têm feito. Pode passar? O programa, né? Aí tem o índice de aprovação, de participação, vocês podem ver, uma participação alta, mas, como eu disse, para todas as competências, nós fizemos um mapeamento delas ao longo desse ano. A Vetor Brasil foi nossa grande aliada, pode passar. E eu queria que vocês analisassem, por exemplo, esse aqui já é um resumo, são dados parciais, a gente ainda está analisando isso, mas depois daquelas 6.000 entrevistas e testes para mapear essas competências, nós percebemos que no Rio Grande do Sul, a construção coletiva, por exemplo, é uma competência forte entre os diretores, o que, nesse momento, é extremamente importante, porque exatamente pandemia, família, aprender com o colega,
mudança de legislação, construção do projeto pedagógico novo, novos regimentos para a reforma do ensino médio, para a BNCC. Então, felizmente, eu fiquei feliz, a gente não é ainda, né, nada definitivo, mas a construção coletiva e a gestão de recursos foram competências bastante altas, né, na avaliação que nós fizemos. A comunicação assertiva também. Esse índice 2.9, 2.8, vocês têm a tabela aí do lado. Não está de acordo com as expectativas. O 2 está parcialmente de acordo com as expectativas. 3 está de acordo com as expectativas, então o 2.9 que está chegando no 3, 2.8 que está chegando no 3, são resultados bastante de acordo com as expectativas que tínhamos, né? Por que a gente mediu e mensurou essas competências? Nós pegamos o documento do Conselho Nacional da Educação, analisamos a descrição, as atitudes, todas aquelas ações dadas naquela matriz estendida que o programa apresenta, né, das 4 dimensões, das 104 atitudes, então, e condensamos em competências que incorporam o espírito das 10 competências, né? Que é a gestão de recursos, a construção coletiva, a comunicação assertiva, liderança inspiradora, foco na aprendizagem, diversidade, equidade e inclusão, gestão de pessoas, visão estratégica e inovação. Gente, vocês vão ter que me desculpar, eu estou de Covid, péssima, tossindo, mais fanhosa, dor de cabeça, mas se não fosse pelo Mozart, eu até dava um jeito de não vir hoje, mas para o Mozart e para um programa que eu falo que ele é o padrinho, ele que fez a aula inaugural, ele é pai do documento do Conselho, e ele é padrinho do nosso curso de especialização, então eu não podia deixar de vir. Pode passar, João. Aqui, né, confirmando aquele mapeamento, o que está em vermelho são as áreas que precisam de desenvolvimento. O que está em azul são competências que já estão mais desenvolvidas. Então, vendo a importância desse mapeamento que nós fizemos, ele é complexo, você tem que usar uma estimativa, uma média de estimativa de proficiência com a TRI, mas ele é muito revelador e ele nos fornece daqui para frente possibilidades pontuais, intencionais, de atuar e ajudar cada diretor de escola. Da mesma forma que na avaliação da aprendizagem, né, a gente mede, analisa os resultados para poder agir com intervenções pedagógicas na recomposição da aprendizagem, por exemplo. Da mesma forma, a gente está atuando com os diretores, mapeando as competências, aquelas que precisam de mais desenvolvimento, aquelas que já estão mais consolidadas, inclusive para que possa haver trocas e apoio mútuo, recíproco, né? Pode passar. Aqui a gente tem mais um mapeamento das competências, eu estou vendo que eu estou caminhando aí para o meu tempo final, não vou entrar, como eu disse, o material está disponível. Pode passar. A competência 8, na verdade, é tudo que eu falei, está ligado a ela, integrar a escola com outros contextos, com base no princípio, então, essas reuniões semanais, a diretoria, essas reuniões semanais fazem com que a rede acompanhe as resoluções, as mudanças que estão acontecendo, as decisões tomadas, desde o calendário até os critérios para a expansão da escola em tempo integral, a alfabetização, tudo. E a comunicação, repito, importante. Pode passar. A área da competência 8
foi desenvolvida pela professora doutora Cristine Bácio Soares Severo, que é da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Pode passar. E só para dar um exemplo, né, a gente fez várias atividades até para poder mapear e ter essa mensuração aí das competências, né? Só para dar um exemplo, um dos questionários aplicados perguntava qual que é a qualidade da sua relação com os pais. E a gente teve respostas muito, muito legais. 334 disseram que a relação deles com os pais é excelente, 1.093 disseram que é muito boa, apenas 66 regulares e um péssimo, de um universo de 1.494 respostas para esse item especificamente. Isso nos ajuda a tomar as medidas que eu já vou mostrar daqui a pouco de desdobramento dessas competências mapeadas. Pode passar? Eu vou só ler alguns depoimentos. A gente tem podcast, a gente tem vídeo. Eu fiquei com pena dessa aula minha ser hoje, porque no dia 12 a gente vai lançar um vídeo síntese de todo o curso, de tudo que foi feito. Eu espero que essa apresentação do que a gente está fazendo deixe o gostinho de quero saber mais, para eu poder voltar e mostrar o vídeo, os podcasts e as atividades na prática que nós fizemos, né? Então, vocês têm aí, o curso de gestão escolar aborda temas de muita importância. A gestão escolar deve, sim, ser transparente e coletiva, ter a participação da comunidade escolar, isso ajuda a gerenciar o todo da escola. Quanto mais cabeças pensantes, maior a probabilidade de uma boa gestão. Em algumas ocasiões, é inevitável a decisão do gestor, mas, na maioria, a coletividade é a maestria da boa gestão. Isso do professor Valdetar. Excelente curso. Muitas vezes os gestores encontram grandes dificuldades para dominar e realizar um bom trabalho. Lembra o que eu disse? Todo gestor quer ser o melhor gestor da vida daquela escola. Todo professor quer ser o melhor professor da vida do seu aluno. Mas os próprios gestores e professores reconhecem que, na prática, nem sempre isso é possível. São muitos os desafios e acredito que o curso tem nos mostrado caminhos a seguir que nos levarão a realizar um ótimo trabalho com toda a comunidade escolar. Esse é da Rosane. O Antônio Ronaldo tem um depoimento importante. A Zina Amélia, né? Parabenizo pela iniciativa do curso de gestores, tem nos proporcionado a reflexão sobre importantes temas da educação. Eu pus um timer aqui, ele tocou, por isso que eu levei susto, viu, gente? Porque está na hora de eu parar. Os momentos de estudo nos fortalecem, nos apontam novos caminhos e, sem sombra de dúvidas, permitem uma interação com outros gestores e conhecimento de outras realidades. Falar sobre as nossas práticas vivenciadas nos motiva e nos incentiva novas possibilidades. Tem um depoimento importante do Paulo Roberto, da Karen, pode passar, eu já vou finalizando. João, pode passar. Isso. Quais são os desafios para 2023? É claro que, a partir de tudo isso que nós fizemos, nós vamos tentar adaptar o processo de formação dos gestores escolares do Rio Grande do Sul às fragilidades e às prioridades identificadas pelo mapeamento de competências que nós fizemos em parceria com a Vetor Brasil. Nós queremos construir e vamos construir um programa de mentoria para os gestores escolares, articulado com esse curso de pós-graduação, expandir a oferta do curso, já tem vários municípios nos demandando para dar cursos parecidos, ou seja, esse mapeamento das competências, usando como base o documento do Conselho Nacional, expandindo em 375 horas, com rigor, intencionalidade, estudo, trocas, vivências, experiências, tem se revelado um processo muito rico. E, ao encerrar, eu quero apenas agradecer muito ao professor Antônio Costa, ao professor Mozart, mas principalmente a cada um de vocês, e reconhecer o trabalho desafiador que vocês têm
e um trabalho que não pode ser isolado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso mantra é: ninguém é melhor que todos nós juntos. Então, ninguém é melhor que todos nós juntos. Não há destaque individual assim. O que faz a qualidade é o conjunto, e qualidade só pode ser considerada qualidade se ela for para todo mundo. Então, esse é um grande desafio, dar escala em sistemas muito grandes como o do Rio Grande do Sul, por exemplo. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos.